Oi, eu sou a Paula do canal Estudos em Infâncias e hoje na nossa formação Pocket Quem, Quando e o Que, a gente vai estudar sobre o Darcy Ribeiro. Mas antes, a gente sempre lembra que a gente conta com vocês para se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, compartilhar com todo mundo em todas as redes para a gente melhorar nosso engajamento. Vamos falar um pouquinho sobre o Darcy Ribeiro. Ele foi educador, político, etnólogo, antropólogo e escritor brasileiro. Os seus estudos foram essenciais para alavancar uma mudança na educação do nosso país. Na área de antropologia, ele aprofundou a análise nas comunidades indígenas. O principal conceito difundido por ele foi o de identidade cultural. O antropólogo Darcy Ribeiro também escreveu romances e entrou para a Academia Brasileira de Letras por suas contribuições literárias. Dentre os seus grandes feitos está a criação do Museu do Índio, a fundação da Universidade de Brasília, onde ele foi o seu primeiro reitor e hoje ela é uma referência de pesquisa acadêmica em todo o país. Ele é um dos responsáveis pela criação do CIESP, também ajudou na fundação do Parque Nacional do Xingu e participou da criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, a LDB 9394/96. Entre os anos de 62 e 64, o antropólogo foi ministro da Educação e ministro da Casa Civil no governo do João Goulart. Em 64, com o golpe militar que aconteceu aqui no Brasil, ele foi exilado, acabou tendo que ir para o Uruguai. Entre 64 e 68, o casal Darcy Ribeiro e a sua esposa Berta começaram a trabalhar com a escrita, feita por Darcy, e com a edição feita por Berta da coletânea de obras e estudos chamados da Antropologia da Civilização, constituída por 5 volumes. O cenário político brasileiro já estava muito sombrio. Os militares começaram a criar uma série de medidas aqui de controle social e o governo decretou o AI-5, que foi uma medida ditatorial que praticamente suspendeu os direitos civis que estavam previstos na Constituição Federal e permitiu prisões arbitrárias, sem direito à defesa, além de programar uma medida de censura mais dura. Com isso, o Darcy Ribeiro veio a participar de uma passeata chamada Passeata dos 100 Mil, que foi uma grande manifestação contra a ditadura militar. E nessa ocasião ele acabou sendo preso e ficou encarcerado durante 9 meses. A sua esposa Berta e os intelectuais brasileiros tentaram articular de várias formas a liberação do antropólogo. Quando ele foi solto, ele partiu com a sua esposa para um novo exílio, desta vez passando pela Venezuela, pelo Chile e pelo Peru. E ele também prestou, nessa fase de exílio, consultoria educacional, então, para o governo chileno de Salvador Allende. Em 76, Darcy Ribeiro volta para o Brasil do exílio e em 1980 ele foi anistiado das acusações de crime político e acabou se filiando, então, nesse momento, ao Partido Democrata Brasileiro, o PDT. Em 82, ele inicia o seu mandato como vice-governador do estado do Rio de Janeiro, junto ao governador Leonel Brizola. No mesmo período, e ao mesmo tempo que ele era vice-governador, o Darcy Ribeiro foi secretário de Estado da Cultura e governador do Programa Especial de Educação. O Programa Especial de Educação, criado pelo Darcy Ribeiro e pelo Brizola, visava implementar 500 unidades escolares que são chamados CIEPs, Centros Integrados da Educação Pública, lá no estado do Rio de Janeiro. Os CIEPs eram escolas em tempo integral, em que os estudantes teriam atividades escolares regulares, além de reforço escolar, educação física, iniciação esportiva, projeto cultural, aula de música, pintura e teatro. Era um programa para educação integral. Nos CIEPs, então, as crianças ficavam das 8 da manhã até 5 horas da tarde e faziam lá todas as suas refeições também. E junto do CIESP, nessa estrutura, nesse complexo, também existiam unidades que recolhiam crianças de ruas e as abrigavam nessa estrutura, que ela era uma parte do CIESP, ela fazia parte do complexo, mas ela estava separada da parte educacional. Esse
projeto arquitetônico inicial do CIESP ficou a cargo do arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer. O Darcy Ribeiro também criou, como secretário da Cultura, o Sambódromo do Rio de Janeiro, mais conhecido como Sambódromo da Marquês de Sapucaí, que no início ele era chamado de Passarela Professor Darcy Ribeiro. Embaixo das arquibancadas do Sambódromo funcionou durante muito tempo um CIEP. A ideia era fazer uma construção enorme, como são os sambódromos, porém que seria utilizada o ano inteiro, não somente no carnaval. Ela seria aproveitada, então, toda a estrutura para a educação nos outros dias do ano. Leonel Brizola se reelegeu ao cargo de governador do estado do Rio de Janeiro e continuou com o projeto dos CIEPs. Porém, os governos que vieram depois abandonaram esse projeto e as escolas em tempo integral, aos poucos, foram se tornando escolas comuns, organizadas em turnos, e todo o projeto pensado por Darcy Ribeiro não acontece mais, não é mais uma realidade hoje lá no Rio de Janeiro. Ele pode ser considerado um educador visionário, porque ele acreditava que a solução para o futuro do país estava na educação pública de qualidade. Igualzinho a muitos nós educadores acreditamos na educação pública de qualidade. Toda a educação de qualidade, claro que a pública está incluída nisso. Em 1982, durante a campanha do governo Brizola, lá no Rio de Janeiro, o Darcy Ribeiro proferiu uma frase que ficou marcada como uma espécie de profecia confirmada no nosso país. Ele disse o seguinte, e eu peço destaque aqui, hein? Se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir presídios. Em 1990, Darcy Ribeiro elegeu-se senador, continuando a sua atuação em defesa da cultura e da educação. A Constituição Federal de 1988 trazia uma ideia de educação pública e igualitária, que a Lei de Diretrizes e Bases de 1961 não contemplava. Então, formou-se um grande debate de quase 8 anos para a promulgação de uma nova LDB. Marcos Maciel, Maurício Correia e Darcy Ribeiro foram os criadores do projeto de lei que deu origem à nossa Lei 9394/96, mais conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, que foi sancionada do ano de 1996 pelo então presidente do nosso país, o sociólogo também, Fernando Henrique Cardoso. Em 1995, Darcy Ribeiro publicou o seu último livro, chamado Povo Brasileiro. Eu já li e recomendo, sendo talvez a sua obra mais ampla e completa sobre a formação antropológica do Brasil. Em 17 de fevereiro de 1997, o antropólogo veio a falecer lá em Brasília, em decorrência de um câncer que tinha sido descoberto em 95. Darcy Ribeiro foi agraciado com o doutorado honoris causa emitido pela Universidade de Sorbonne, Universidade de Copenhague, Universidade do Uruguai, Universidade da Venezuela, Universidade de Brasília. E em 92, ele foi homenageado e nomeado membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira número 11 na nossa Academia de Letras aqui. O Darcy Ribeiro é um educador que conseguiu, além de suas ideias, por isso ele era considerado visionário, pensar em projetos para serem colocados em prática, sempre pensando em educação pública de qualidade do nosso país. E para encerrar essa formação pocket, eu vou encerrar com uma frase dele, que mostra a gentileza e a doçura desse espírito batalhador pela educação do país. Ele diz assim: termina esta minha vida já exausto de viver, mas querendo mais vida, mais amor, mais saber e mais travessuras. Nós possamos aprender muito com Darcy Ribeiro e lutar por uma educação de qualidade no nosso país. Um abraço e até a próxima. Tchau!